Poéticas das Novas Mídias. Bem-vindos ao curso sobre as poéticas das novas mídias. Sou a professora Luciane Maria Fadel, professora no Departamento de Design e Expressão Gráfica e também no programa de pós-graduação em Engenharia e Gestão do Conhecimento na Universidade Federal de Santa Catarina. Juntamente com a professora Maria Collier, vamos ver algumas das poéticas mais importantes na análise de um artefato digital. Temos 8 semanas para vermos cerca de 20 textos. Embora soe assustador, vamos mergulhando aos poucos, saboreando cada momento. O conteúdo selecionado visa prepará-los para identificar uma poética de um artefato digital, analisá-la e discuti-la. O curso está organizado com textos para discussão, os quais espero que vocês leiam durante a semana, façam um resumo e também anotem as suas dúvidas. Também deixo para vocês o meu resumo. Este resumo não substitui a leitura de forma alguma. Vou deixar também recomendações sobre outros textos e vídeos. Esta videoaula apresenta uma síntese dos textos recomendados sobre os conceitos introdutórios. Portanto, esta aula está baseada nos textos de Manovich, onde ele define os 5 princípios que regem uma nova mídia. Também vamos tratar da interface digital como um objeto de interesse em nossas análises. Mas antes, vamos esclarecer o que entendemos por poéticas. Bora lá? Nossa abordagem será olhar para o objeto digital e levantar as características de design que constroem este objeto. Ou seja, a proposta deste curso é olharmos para as poéticas das novas mídias, as quais podem ser entendidas como o design dos artefatos de mídia e seu contexto, e os efeitos deste design na experiência do usuário. O livro Poéticas é de Aristóteles, é um estudo sobre as tragédias gregas. Nele, Aristóteles focava no design destas peças de arte. Seu livro ainda é considerado como fundamento da narratologia no mundo ocidental. Suas ideias são usadas hoje muito além do teatro e a poesia, e incluem o design da forma de qualquer mídia. Pelo Oxford English Dictionary, poetics é um substantivo relativo aos princípios criativos que informam qualquer construção literária, social ou cultural, ou o estudo teórico destas, uma teoria da forma. Poética deriva da palavra grega poiesis, ou fazer ativo. Bordwell a define como a poética de qualquer meio artístico estuda o trabalho terminado como resultado de um processo de construção. Um processo que inclui um componente de ofício, por exemplo, as regras de ouro, os princípios mais gerais, segundo o qual a obra é composta e suas funções, efeitos e usos. Qualquer questionamento sobre os princípios fundamentais pelos quais os artefatos em qualquer meio representacional são construídos e os efeitos decorrentes destes princípios pode cair dentro do domínio da poética. Nossa abordagem será olhar para o objeto digital e levantar as características de design que constroem este objeto. Em seu livro The Language of New Media, Lev Manovich esclarece que as novas mídias distinguem-se das mídias antigas por 5 princípios. O primeiro é fundamental e é a representação numérica. Por serem um artefato digital, as novas mídias têm em comum uma base numérica e, portanto, são programáveis. Enquanto que as mídias antigas, como a fotografia e a escultura, são contínuas, as novas mídias são híbridas. No cinema, por exemplo, cada quadro é contínuo no acetato, mas o tempo é dividido em quadros. O vídeo vai além, pois o quadro é formado por linhas com uma determinada resolução. Por exemplo, 1920 por 1080. O segundo princípio é a modularidade e tem a ver com o módulo, que se repete formando o todo.
Novas mídias são constituídas por partes independentes, sendo cada uma constituída de partes independentes até o nível do átomo. O pixel, o voxel, o caractere de texto, por exemplo. Com as novas mídias, a intenção humana pode ser retirada do processo de criação, ao menos em parte, já que certas ações deste processo pode ser automatizado por templates ou algoritmos. Por exemplo, a correção automática das cores, aplicação de efeito, gerar um objeto 3D, layout da página, criação de narrativas, segundo um determinado estilo literário. As novas mídias também permitem a variação em cada peça, ou seja, a peça pode se adaptar ao usuário. Assim, a lógica das novas mídias corresponde à lógica da era pós-industrial, onde a produção é por demanda, ou a entrega just in time. Agora é possível a indústria da cultura, onde o consumidor determina as características do seu objeto. A transcodificação é de longe o princípio mais interessante para nós. Isto porque a camada do computador que se refere à programação, algoritmos, técnicas, é afetada e afeta a camada da cultura, ou seja, como nos relacionamos, nos divertimos ou nos governamos. A pandemia nos proporcionou momentos singulares deste princípio. Por exemplo, vocês estão aí, do outro lado da tela, vendo um vídeo que a camada do computador me permitiu gravar. A camada da cultura, que é como nos relacionamos, é moldada pelas possibilidades ofertadas pela camada do computador. A camada social é transcodificada para a camada do computador, ou seja, as duas camadas se influenciam e o resultado é uma nova camada do computador e uma nova camada da cultura. Isto quando a cultura humana modela o mundo e os meios do computador o representam. Por exemplo, a interface ou uma base de dados. Ao tratar da interface, Manovich revê a história da representação e reforça as declarações de McLuhan e Boulter e Grusin, que defendem que uma mídia nova representa sempre uma mídia antiga. Isso será tratado adiante, quando estudarmos remediação. Além disso, a relação do usuário com a tela passou de uma figura estática, como nas pinturas, para uma tela em movimento do cinema e chega à tela dinâmica do computador. Em breve, estaremos experienciando a realidade virtual, onde a tela tende a desaparecer. Estas telas também determinam a relação com o corpo. Enquanto que na pintura, por exemplo, esta fica parada e o corpo anda, com o cinema acontece o contrário. O corpo deve permanecer parado enquanto a representação se movimenta. Agora, na realidade virtual, é muito provável que tudo se movimente. Também existe a relação entre a representação e a simulação. A realidade virtual, nós vamos ter uma mesma escala e tempo e espaço contínuo. Esta é a tradição da simulação. Já pensando no fresco, não se pode ser movido de lugar. Simplesmente o espectador que deve se mover até ele. Já uma pintura renascentista, ela pode ser movida, mas o espectador não. A pintura é sempre um espaço virtual que é representado. A realidade virtual se tornará cada vez mais móvel e a retina e a tela do celular serão mescladas. Tem muita coisa interessante com os próprios autores que utilizamos neste curso. Veja alguns dos vídeos aqui recomendados e comece a ser um observador atento às suas poéticas. Fica mais fácil de entender as poéticas se conseguir identificá-las num artefato. O artigo que irão escrever no final de 8 semanas será sobre um objeto digital que é um exemplo maravilhoso que vocês gostam muito. Pode ser uma HQtrônica, um jogo de computador, um site, um livro digital ou qualquer outro objeto
digital. Mas lembre que terão de ler o objeto muitas vezes. Portanto, escolha algo que seja de leitura breve. Pense sobre este artefato durante a semana para podermos discutir. Na próxima semana, vamos ver os conceitos e teorias sobre mídias, narrativas e transmídia.